Chama à tribuna o Dr. Maurício de Oliveira Campos Júnior. Sua Excelência, o Dr. Maurício, falará em nome do acusado Vinícius Samarani. Vossa Excelência, Dr. Maurício, dispõe do tempo de até 1 hora para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, excelentíssimo senhor ministro relator Joaquim Barbosa, excelentíssimo senhor ministro revisor Ricardo Lewandowski, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. Venho de Minas Gerais, terra que é o berço da liberdade. Liberdade que constitui valor especialmente caro àquela terra, tanto que inscrito em sua bandeira. Talvez por isto, a advocacia em Minas Gerais tem especial relevo e importância no sentimento pessoal, na autoestima de cada advogado mineiro. É por isto motivo de honra e grande responsabilidade dirigir-me a este tribunal com o compromisso da liberdade, com o compromisso com a prova do processo, com o compromisso com este tribunal, com a acusação e com a pessoa que me constituiu, Vinícius Samarani. Em primeiro lugar, senhor presidente, permita-me um registro, absolutamente pessoal, mas indispensável. Nos últimos 5 anos, ou ao longo dos últimos 5 anos, o advogado Rodrigo Otávio Soares Pacheco desempenhou a função primordial, essencial, que permite a esta sustentação oral um pouco de articulação de prova. Compareceu a praticamente todas, se não todas as audiências deste processo, pelos mais variados rincões deste país. Fez perguntas que fez de depoimentos destes autos, longos depoimentos, sem o menor receio da resposta, sem conhecer a resposta, mas para que permitisse a este egrégio tribunal conhecer o mais possível a prova deste processo. Daí porque esse registro é necessário, dado que toda a prova aqui articulada há de ser, de certo modo, a prova obtida sob contraditório e o compromisso com a verdade deste processo. Em primeiro lugar, é preciso dizer que esta acusação que se faz contra Vinícius Samarani e outros dirigentes do Banco Rural tem características um tanto inusitadas se considerarmos a condição de dirigentes de instituição financeira em meio a um processo rumoroso aqui denominado mensalão. É que nenhum deles, absolutamente nenhum deles, é acusado de corrupção, é acusado de desvio de dinheiro público, é acusado em concurso com outras pessoas deste mesmo processo. Suas condutas não constituem, portanto, concurso necessário e indispensável à conduta de outras pessoas, mas críticas, censura ou capitulações possíveis e impossíveis em crimes financeiros. Tratam a rotina bancária como crime, incapaz de associar-se enquanto condutas aos crimes que constituem o cerne do processo aqui chamado mensalão. Há mais. Não obstante se trate de uma instituição financeira. São crimes contra o sistema financeiro, mas crimes que se atribuem a pessoas e dirigentes de instituição financeira viva, que desde aquela data continua viva e atuante, e ao contrário das instituições financeiras que inspiraram a Lei 7492 de 86, ou as instituições financeiras contra as quais foi aplicada a Lei 7492 de 86. Não causou prejuízo a um só cidadão. Vale dizer
não é o centro das atenções, nem deveria ser, responde por censuras que capturam crimes graves, como crimes contra o sistema financeiro nacional, sem ter causado um só prejuízo a quem quer que seja. Só daqui é possível e indispensável destacar essa situação peculiar, a peculiaridade desta acusação. São rotinas bancárias submetidas a censuras graves de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, quadrilha ou bando, de 4 cidadãos. Ver-se-á que o inusitado desta acusação eleva à condição de gestão fraudulenta a conduta destas mesmas pessoas em razão de 1, 2, 3 operações financeiras, num universo de milhares de contratos de empréstimos concedidos pelo Banco Rural. Milhares de clientes do Banco Rural, cerca de 50 mil ao tempo dos fatos, com 120 agências por este país. E tudo há de ser considerado gestão fraudulenta. E não se dará valor algum a todo o esforço desses mesmos executivos, que nos últimos 5 anos trouxeram viva a instituição financeira, que não causou prejuízo a quem quer que seja. Não se dará a eles o crédito e o valor por tamanho esforço e tamanho desafio e tamanha qualidade de gestão. Há de se ter aqui, portanto, um paradoxo bem estabelecido. A acusação se dá sobre crimes contra o sistema financeiro, contra a instituição financeira viva, e eleva a condição de gestão fraudulenta aquela pinçada de 3 empréstimos, 3 concessões de empréstimos entre um universo de milhares desta instituição financeira. Era o Banco Rural, naquela época, o maior ou o segundo maior banco médio do país. E enfrentou, como dito, um furacão aqui manifestado por Sua Excelência Dr. Márcio, que até a presente data, como dito, não causou prejuízo a quem quer que seja. É preciso que se diga, portanto, que o excesso da acusação parece evidente e o trato que se dá ao Banco Rural e seus dirigentes também parece evidente. Arrasta-se para este processo mais pessoas que não se encontram no tempo, pessoas que não se encontram no tempo em relação aos fatos imputados na denúncia. E numa escala que não se compreende relativamente à qualidade e responsabilidade de cada pessoa, atribui-se a todos a responsabilidade por todos os crimes, como se Vinícius Samarani também pudesse ser onipresente, onipotente, ou respondesse para o futuro e para o passado, relativamente a condutas das quais não participou. E que talvez, se tivesse participado, em nada teria alterado, por quantas condutas veremos, uma a uma. As rotinas bancárias, veremos, uma a uma, eram rotinas segundo as cartas circulares do Banco Central ao seu tempo. Eram mais rotinas que eram as praticadas por todas as instituições financeiras deste país naquele mesmo tempo. Não se trata, ao contrário do indeferimento de diligência requerida pelo Banco Rural relativamente a oficiar o Banco Central e Banco do Brasil para que informasse nesses autos o número de comunicações da época, 2003, 2005, 2006, 2007, que informasse o número de comunicações do Banco do Brasil de operações superiores a R$100 mil, que informasse, não se trata ou não se pretende aqui sugerir que condutas ilícitas, assim consideradas atribuíveis ao Banco Rural, se tornassem lícitas, porque outras instituições financeiras as praticassem. Trata-se de identificar que, ao tempo das condutas e rotinas bancárias que este processo trata como criminosas, estas eram as rotinas bancárias de todo o país. Melhor, o Banco Rural paga o preço de ter rotinas bancárias melhores, mais rigorosas, interpretações mais restritivas das cartas circulares do Banco Central, veremos. E só por isto
este processo existe, com a dimensão que possui, como o alcance que tem. Desde logo também advirto, já por ocasião do recebimento da denúncia, o ministro Lewandowski destacava uma preocupação presente relativamente à figura de Vinícius Samarani, de toda real, de toda presente, quando dizia Sua Excelência, ainda em seu voto, a preocupação de distinguir pessoas, até porque Vinícius Samarani, um bancário de carreira, alcançou a condição de diretor estatutário do Banco Rural precisamente no mês de abril de 2004. Não participou, portanto, como pessoa e atos de gestão, de quaisquer atribuições da alta cúpula, por assim dizer, do Banco Rural. Isso vale para a Iana Tenório, contratada somente em abril de 2002, mas a denúncia imputou a todos fatos de 2003. No caso de Vinícius, há ainda uma espécie de incongruência, data vênia. Atribui-se a ele a responsabilidade por lavagem de dinheiro, relativamente às operações de saque, antes e depois da sua condição de assunção como diretor estatutário de controles internos. Numa incoerência absurda, porquanto responde ele, em tese, enquanto subalterno da área de controles internos desde 2002 e depois como diretor estatutário da área de controles internos a partir de 2004. Incongruência que, em tese, exclui pessoas, porquanto não seria possível atribuir a ele responsabilidade penal anterior à condição de diretor estatutário, associada à gestão fraudulenta, porquanto até então nem gestor era. Mas destaca-se ainda como necessária esta sustentação a ratificação, e aqui eu faço, senhor presidente, rapidamente como dever da defesa, a ratificação de preliminares arguídas em alegações finais e que serão, quero crer, objeto da apreciação deste plenário. Apenas como referência, a nulidade dos interrogatórios e do interrogatório de Vinícius Samarani, porquanto realizado em carta de ordem na 4ª Vara Federal de Belo Horizonte, tendo por procurador da República oficiante exatamente o Dr. Rodrigo Leite Prado, que na ocasião era processado judicialmente pelo Banco Rural. É que, em meio à crise do mensalão, Dr. Rodrigo Leite Prado ofereceu uma denúncia paralelamente a este processo, que não se refere a nada como fato deste processo, mas chamou a imprensa, divulgou o fato, falou sobre aspectos relacionados a intervenções no banco, falou sobre crimes os mais variados contra dirigentes do banco. E numa tarde, posterior à entrevista que deu, Sua Excelência, sem o menor receio com as consequências disso para o mercado financeiro, foram sacados do Banco Rural naquela tarde 40 milhões de reais. O banco o processou por isto, considerando que o inquérito e o processo era sob sigilo e que não havia que expor o banco a tamanho risco sistêmico. O meritíssimo juiz, presidente da audiência, rejeitou a arguição ao argumento de que, e ao fundamento de que, esta arguição de suspeição deveria incidir sobre a figura do Procurador-Geral da República, titular da ação penal, e não em relação ao Procurador da República oficiante na audiência. Data vênia, se a audiência era nula sem a presença de um membro do Ministério Público, haverá de ser nula com a presença de um membro do Ministério Público que tivesse tamanha prevenção e se submetesse àquela altura ao conflito posto judicialmente em fato de fato tão relevante. Arguiu-se também
Nulidade referente às diligências requeridas no artigo 10. É bem verdade que este plenário teve ocasião de apreciar tal tema. Indeferidas as diligências em sede de agravo por este tribunal, por apertada maioria. Por dever de ofício, novamente se apresenta tal questão como arguição preliminar, sobretudo em face das alegações finais apresentadas posteriores a esta fase, capazes de identificar a razão e a importância dessas diligências, sobretudo as que se referem à possibilidade de comparação, cotejo, entre a prática e a rotina do Banco Rural e as comunicações ao COAF e ao Banco Central pelas instituições financeiras em geral, e sobretudo pelo Banco do Brasil, que lidera, na adoção de rotinas bancárias no sistema financeiro, a interpretação e a forma de interpretação das normas, cartas circulares, resoluções do Banco Central do Brasil. Também se arguiu a nulidade decorrente de ofensa ao artigo 41, quero crer que superada por esta Corte, quando da indicação extemporânea de testemunha, já indeferida, é verdade, por maioria, porquanto a testemunha aqui, já questionada e criticada pela defesa de José Roberto Salgado, não foi arrolada na denúncia, mas substituída ao curso do processo. A testemunha vital, que depois e hoje também já se tornou desimportante para a acusação. Também se arguiu a suspeição desta testemunha como contradita, por ocasião da audiência da sua inquirição, indeferida pelo juiz que presidiu aquela audiência. É bem verdade que tal tema constituirá apenas valoração e qualidade da valoração desta prova para esta egrégia Corte, sem incidir em nulidade. Enfim, ratificadas tais questões, voltemos ao tema central deste processo, sob a ótica e a visão do Banco Rural. É preciso, de novo, fazer aqui uma nova contextualização. Banco Rural, fundado há algumas dezenas de anos por Sabino Rabelo, era, ao tempo destes fatos críticos, o maior banco entre os bancos médios. Mas, talvez por características da mineridade, concentrava em sua gestão muito das atribuições gerais em figuras, grandes lideranças no âmbito daquela instituição. Sabino Rabelo era um homem assim. Preparou uma de suas filhas para o processo de sucessão, Júnia Rabelo, vocacionada, absolutamente dedicada, assumiu a presidência do banco. Kátia, irmã não vocacionada, dedicada às artes. Kátia ontem disse Dr. José Carlos Dias que Kátia era uma pessoa séria, uma mineira séria. É mais. É uma pessoa dócil, é uma pessoa sensível. Kátia era uma artista, uma bailarina. Diretora de marketing do Banco Rural, ao tempo em que sua irmã era presidente do Banco Rural. Tendo por vice-presidente José Augusto Dumont, uma figura fantástica do ponto de vista da ação, da condução dos negócios. E Sabino Rabelo, que ocupava então a condição de presidente do Conselho. Essa estrutura do Banco Rural, ao tempo de 95, os idos de 95, até 99, quando Júnia Rabelo morre, vítima de um acidente de helicóptero. As coisas não se recompõem imediatamente. Kátia não está preparada. Sabino Rabelo volta à presidência do banco. Kátia é elevada ao conselho. E Sabino é o presidente, José Augusto o vice-presidente. Já o era ao tempo de Júnia. Permanece ao tempo de Sabino. Em 2001, com 2 anos desta preparação, Kátia sai da presidência do Conselho, assume a presidência do banco e Sabino faz o movimento exatamente inverso, vai à presidência do
conselho. Kátia, então, tem, embora pouco vocacionada, a figura forte do executivo José Augusto Dumont, que desde os anos 80 conduzia os destinos do banco. É isto. Não há uma só prova que não conduza à constatação da realidade. Esta é a realidade. Mas acontece um novo fato. Em abril de 2004, precisamente em 4 de abril de 2004, José Augusto Dumont morre num acidente automobilístico. Kátia agora é a presidente do banco. E o banco precisa mudar, pois já não tem mais a figura da condução forte de seu vice-presidente. Ela, sozinha como presidente, não conseguirá dar destinos e condução àquela instituição financeira. O banco então passa por um processo de reformulação total, de modernização, de profissionalização. São contratadas imediatamente consultorias da qualidade de Hay Group, Accenture, várias, para cuidar do processo de reformulação do banco, que já não conta mais com Júnia e seu estilo, com Zé Augusto e seu estilo, e tem por presidente Kátia. É aí que surgem estas outras figuras trazidas a este processo como responsáveis criminalmente por tais fatos. José Roberto e Ayana Tenório são elevados à condição de vice-presidente. E a vice-presidência, que concentrava as atuações totais do banco, são divididas. José Augusto ficará com a parte operacional, José Roberto ficará com a parte operacional e Ayana Tenório com a parte administrativa. Outros diretores se agregarão a esses diretores. O banco chega a ter 13 diretores em várias áreas, numa desconcentração totalmente diferente do método e da fórmula da concentração até então conhecida. Pois bem, Sabino Rabelo é vivo. Vai morrer em janeiro de 2005, pouco antes da crise do mensalão. Um ano, cerca disso, depois de Kátia assumir e o processo passar por uma reformulação que desconcentra atribuições, o ensejo da crise do mensalão. Aliás, precedida de uma outra crise que alcançou a totalidade dos bancos do seu porte no sistema nacional, de todos conhecida. A crise do Banco Santos ao final de 2004 sacudia as estruturas das instituições financeiras em geral neste país. E o Banco Rural, Kátia Rabelo, Vinícius Samarani, José Roberto Salgado, Ayana Tenório, entre outros diretores, levava e conduzia o banco até então, sob a forma concentrada, agora de uma forma segmentada, fragmentada, com competências variadas e muito diversas. É preciso contextualizar o mensalão, ou a crise do mensalão. Foi pela televisão que se via Roberto Jefferson, em contra-ataques, lançar acusações contra várias pessoas e chama à baila o Banco Rural. Denuncia um processo de distribuição de recursos que, do ponto de vista da instituição financeira, haveria de ser compreendidos pela instituição financeira como rotinas bancárias, mas atribui ali um mecanismo e fraudes. Ataque diretamente relacionado a parlamentares. E é interessante que, em meio àquele cenário, surge uma outra figura, Fernanda Carina Somaggio, que faz denúncias como secretária, então, do publicitário ou do empresário Marcos Valério. Instaura-se, em Minas Gerais, um inquérito policial. E este inquérito policial tem por objeto investigar crimes de lavagem de dinheiro ou crimes de sonegação fiscal atribuíveis a DNA Propaganda, SMPID, ou seus dirigentes, por assim dizer, e sócios. Aporta no Banco Rural um ofício
o ofício número 2735, que trata de uma quebra de sigilo bancário e fiscal dessas empresas. Diz assim: senhor gerente, dirigido ao gerente da agência Assembleia, pelo presente, a fim de instruir os autos do processo número 2005-236240, por meio do que foi determinada a quebra de sigilo bancário, requisito de Vossa Senhoria, remessa a este juízo da quarta vara, situada na Avenida Álvares Cabral, Belo Horizonte, no prazo de 10 dias, informações de todas as contas e aplicações das empresas SMPIB Comunicação, CNPJ número tal, e DNA Propaganda, CNPJ número tal, com identificação dos saldos atuais. B. Dos extratos dos últimos 5 anos das contas e aplicações referidas na empresa. C. A identificação da origem e destino dos lançamentos verificados nas contas, tal e tal, que deram origem à comunicação realizada pelo COAF, com cópias dos documentos em questão, cheques emitidos e depositados, recibos e depósitos, todos os lançamentos identificados nas contas tituladas por essas empresas, investigadas em valores superiores a R$100 mil, a partir de junho de 2000. Com envio das respectivas documentações comprobatórias, devendo a gerência abster-se de prestar informação a terceiros ou mesmo aos investigados a respeito da ordem judicial. Havia um ofício judicial da quarta vara que quebraram o sigilo bancário e fiscal da empresa DNA e a CMPIB, requisitado, dirigido ao Banco Rural enquanto instituição financeira. E o Banco Rural reunia os documentos. Antes do prazo fixado por este ofício, em meio ao inquérito policial, o delegado policial ouvia testemunhas e teria ouvido o gerente da agência em Brasília, tanto quanto o tesoureiro Francisco. Eles teriam relatado, de maneira muito espontânea e comum, qual era a rotina dos saques na agência Assembleia. E disseram sobre obtenção de documentos, carteira de identidade, xerox, eventualmente recibos. Eles assim disseram. O que fez o delegado de Polícia Federal, e antes que o ofício fosse completamente respondido, pois já no dia 13, mesmo dia da diligência, era encaminhado um ofício do Banco Rural, em resposta ao ofício requisição da Quarta Vara Federal. E dizia: restaram solicitadas todas as informações sobre contas e aplicações de 2 empresas na agência Assembleia, incluindo encaminhamento de extratos dos últimos 5 anos, identificação da origem e destino das movimentações feitas nas contas discriminadas, assim como todos os lançamentos superiores a R$100 mil, a partir de junho de 2000, tudo acompanhado de documentação comprobatória. Primeiramente, cumpre-nos salientar que os dados constantes nessa instituição, concernentes às empresas SMPIB Comunicações Limitada, indicam que está inscrito sob o CNPJ número tal, e não sob o CNPJ número qual, constante do ofício pedido por Vossa Excelência. Corrige o ofício judicial e apresenta, nesta oportunidade, vários documentos que foram possíveis de serem captados, e os entrega. Mas aporta no Banco Rural, em diligência de busca e apreensão, por este mesmo juízo, mas com base nos depoimentos do gerente e do tesoureiro, o mandado e a diligência de busca e apreensão, que precipitava e não aguardava a resposta do Banco Rural, que já conhecia as circunstâncias da denúncia de Roberto Jefferson desde maio. Pois então, naquela manhã do dia 14 de julho, chega a autoridade policial, uma vez mais o delegado federal, e quer os documentos. E está registrado no auto de busca e apreensão que a Polícia Federal, em face dos esclarecimentos do Banco Rural, cessou a diligência de busca e apreensão. E ela foi cessada, porque a Polícia Federal não alcançou esses documentos. E o Banco Rural decidiu entregá-los em resposta ao ofício judicial à autoridade judiciária que os havia requisitado. Está lá. Consta. O doutor Cláudio Ribeiro Santana, delegado de Polícia Federal, retornou ao endereço acima, acompanhado da equipe de policiais federais composta pelo perito criminal fulano, fulano e fulano, e por mim, José Carlos Silva Lima, escrivão de Polícia Federal.
visando dar continuidade ao cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Dr. Jorge Gustavo Serra Macedo Costa, juiz da 4ª Vara Federal, iniciado no endereço constante de determinação judicial em epígrafe, ou seja, Avenida João Azeredo, número tal, Lagoa Santa, sendo que a equipe policial elencada anteriormente foi novamente recebida pelo Dr. Ivan Mercedo de Andrade Moreira, diretor jurídico do Banco Rural, acompanhado dos advogados Antônio Pinheiro Costa Júnior, OAB número tal, e o Dr. Paulo Eugênio Santiago. Tendo a equipe policial encontrado a sala devidamente lacrada, conforme deixado na noite anterior. Após esclarecimentos prestados pelo Dr. Ivan Mercedes de Andrade Moreira, diretor jurídico, e demais do corpo jurídico do referido banco, a autoridade policial determinou o encerramento das diligências de busca e apreensão. Não é verdade que o Banco Rural tenha sido compelido, constrangido, que dele tenham sido extraídos os documentos à força, que dele tenham sido retirados. Ninguém descobriu o suposto esquema mensalão através de uma diligência. Definitivamente não. O conjunto de dirigentes do Banco Rural atendia uma requisição judicial